Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Como é bom, né? Nós estamos reunidos na casa do Pai, em família pela manhã. O pessoal está entrando aí. Quero compartilhar um texto com vocês tão incrível. Salmo 90, 14. O salmista, ele diz assim: satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Essa é uma oração de uma pessoa que é completamente dependente do amor de Deus. Ele diz: satisfaz-nos pela manhã com o teu amor. Esse texto é tão rico que nós poderíamos, quem sabe um dia, compartilho com vocês, porque ele fala sobre satisfação, sobre ser preenchido, sobre ser completamente cheio. Ele pede para Deus: me satisfaz, Senhor. Mas me satisfaz com o quê? Com o teu amor. Só o amor de Deus pode nos satisfazer completamente. E aí, quando? Pela manhã. Então que nós possamos nessa manhã. Por que pela manhã? É quando a gente começa o dia. Não existe nada, ele está dizendo aqui, não existe nada mais precioso do que começar o dia satisfeito pelo amor de Deus, preenchido pelo amor de Deus, completo, sabe? Não há nada melhor do que nós estarmos logo pela manhã, começar o nosso dia. E aí você vai para casa, e aí você vai trabalhar, e aí você vai para a escola, você vai para a faculdade, mas você está cheio do amor de Deus, você está satisfeito, você está completo, preenchido. Que oração! Que essa seja a nossa oração, queridos, todos os dias. E essa manhã, Senhor, satisfaz-nos pela manhã. Tem uma canção bem antiga, né, que diz, né, é um dó, Rafinha? Dá um dózinho. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Você pode cantar para ele se você souber. Resposta a todo aquele que clama. Satisfaz-nos, Senhor, pela manhã. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Aleluia, Jesus. Por isso estamos aqui. Vamos falar para ele de novo. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Satisfaz-nos, Senhor, com teu amor. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Satisfaz-nos, Senhor. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a sua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Você pode dizer para ele: te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
sempre, ó meu Deus. Vamos declarar mais uma vez. Te louvamos, ó Senhor. Jesus, nós te louvamos essa manhã, Senhor. Satisfaz-nos, Pai, com o teu amor, e nós cantaremos alegre todos os dias, Pai. Enche esse lugar com a tua presença. Enche essa casa, esse hospital, esse leito, aonde a tua palavra chegar, Senhor. Seja cheio com a tua presença, Pai. Tu és digno de honra, de glória, de Deus. Para sempre, ó meu Deus. Você pode aplaudir a Ele é digno. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E nessa manhã nós vamos engrandecer o Teu nome. Nós vamos nos alegrar na Tua presença e vamos cantar louvores a Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Amém? Quantos estão felizes aí na presença do Pai? Então vamos nos alegrar. Eu quero ir além pro mundo escutar. Teu amor não tem fim e nunca falhará. Tua graça segue-me, minha vida está em Ti. Tu és tão bom pra mim. Você pode cantar pra Ele? Eu canto aí. Eu cantarei, pois Tu és bom, e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei que Tu és bom pra mim. Vamos ver isso mais uma vez. Eu quero ir além. Eu quero ir além pro mundo escutar. Teu amor não tem nunca falhará. Tua graça segue-me, minha vida está em Ti. Tu és tão bom pra mim. Todos os dias. E eu cantarei, pois Tu és bom, e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim. E eu cantarei, e Tu és bom e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom, e Tu és bom pra mim. Aleluia! Não há nada, pois não há nada que se possa comparar. A terra e o mar refletem Teu poder. Na minha escuridão Tu brilhas mais que o sol. Tu és tão bom pra mim. E eu cantarei, pois Tu és bom, e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim. E eu cantarei. Tu és bom e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim. E com o meu viver eu proclamarei que Tu és bom. Tu és bom. Na chuva ou no sol eu celebrarei que Tu és bom. Tu és bom. No meu viver eu proclamo que Tu és bom.
dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim e eu cantarei. Tu és bom e eu dançarei. Tu és bom e eu Gritarei. Tu és bom pra mim, Jesus. Aplauda Ele. Tu és bom, Senhor, o tempo todo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai. Tu és precioso e Tu és maravilhoso, Pai. Receba a nossa adoração. Aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Diga pra Ele. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Declare. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Aleluia. Como Maria, que estava aos Seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e disseste
tirada como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Encontramos, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Encontrei o meu Tesouro. Eu encontrei o bem mais Diga pra ele. precioso. Eu encontrei Oh, o tu meu és Jesus. tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu és Jesus, Tu és Pai. E o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alma se enche de alegria na Tua presença, com o Teu amor. Nada mais me satisfaz, Pai, a não ser a Tua presença. Senhor, nós já buscamos satisfação em tantas coisas, em tantos lugares, em tantos prazeres, mas é só a Tua presença que nos satisfaz. Satisfaz-nos pela manhã com o Teu amor, e nós cantaremos de alegria todos os dias. Satisfaz-nos, Senhor, satisfaz-nos, Senhor. Santo, santo é o Senhor, digno de tudo Tu és. Santo és, santo és. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a Tua palavra me traz. Para Ti estou atento e permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer. Jesus, abra Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser e o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de Ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a Ti. E o meu prazer
viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Clame ao Senhor. Clame pela presença do Senhor nessa manhã sobre a sua vida. Seu coração para Ele nessa manhã. Entrega. Abra o coração. Entrega os seus medos, entrega as suas dúvidas, entrega os seus questionamentos nessa manhã. Entrega a tua saúde física, entrega a tua família. Abra o teu coração nessa manhã. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. o teu toque é tudo que Meu meu prazer envolver em ti, Senhor. Aleluia. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Receba a presença do Senhor. Receba a libertação do Senhor aí, em nome de Jesus. A presença dele é suficiente nas nossas vidas. Aleluia. A tua presença é real. Aqui nesse lugar, a tua presença é real. Aqui nesse lugar, a tua presença é real. É real. Aqui nesse lugar nós cremos e dizemos: a tua presença é real, é real, aqui nesse lugar. Então,
adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Presença é real. Você pode dizer isso para mim? Aqui nesse lugar, a tua presença, o teu toque, Jesus, o teu toque muda tudo, Jesus. Aqui nesse lugar, a tua presença, diga para Ele. A tua presença é aqui nesse lugar. Teu toque, Jesus. Ser tocado por Ele. Você vai dizer para Ele assim: tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode dizer isso mais uma vez para Ele? Seja tocado. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele te toca nessa manhã. Aleluia, Jesus. Seja agradecido, Jesus. Seja adorado. Amém, amém. Aleluia. Alô, amém, amém. Amém, 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 amém. Estão me ouvindo? Amém, glória a Deus. Amados, vamos fazer muito barulho? Faça muito barulho. Louve ao Senhor. Se puder, pule na sua cadeira aí, porque o Senhor se faz presente aqui. Amém. Nós não sabemos se o céu desceu ou se nós subimos, né? Porque olha, a presença do Senhor foi muito marcante neste momento. Amados, amém. Eu vou pedir para abrirem aí, se puderem, a Bíblia. Põe no telão, por favor, Provérbios 3. Vai ser do verso 1 ao verso 7 ou 8. Provérbios 3. Amados, aqui são conselhos de Salomão. Conselhos tão lindos que nós podemos ver em Provérbios 3. Depois, se você puder, na sua casa, você acaba de ler esse texto inteiro. Eu quero ler esse texto com vocês, amém? Provérbios 3, do 1 em diante. Meu filho, olha, amados, que gostoso, meu filho. Quem chama de meu filho? O pai. Olha só, meu filho, não se esqueça da minha instrução,
mas guarde no coração os meus mandamentos. Próximo. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste do mal. E o oitavo. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus olhos. Continua lendo. Próximo. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Amados, como é gostoso nós lermos os conselhos de um homem tão sábio que foi Salomão. Segundo a Bíblia, Salomão foi um homem mais sábios que compôs a nossa história cristã. E ele deixou para nós conselhos tão lindos, pode sentar, amados, tão lindos, tão preciosos, que cabe a nós lermos e colocar em prática. E no começo deste texto ele fala: meu filho, como é gostoso nós ouvirmos os nossos pais, amém? Quer seja pais naturais, pais espirituais, né? Meu filho. Isso é gostoso nós ouvirmos, porque é de alguém que nos ama incondicionalmente. E ele começa a lhe dar os conselhos, ele vai falando para nós guardarmos os mandamentos, nós não desviarmos deles. E amém, no verso 9 ele fala: honre ao Senhor com as primícias da tua colheita. E amados, e essa manhã tão preciosa, nós podemos sentir a presença do Senhor. E agora, na mesma virtude, na mesma alegria, na mesma paz, vamos ofertar ao Senhor com aquilo que nós temos de melhor. Ah, pastor, eu não tenho nada, não tem problema, venha com o teu coração, faça um ato profético. Venha aqui em ato profético ministrar ao Senhor com aquilo que você tem. Amém? Os dízimos e ofertas, os dízimos são mandamentos que o Senhor nos deixou. E oferta em gratidão por aquilo que o Senhor é por nós. Amém? Enquanto vocês preparam, eu vou pedir aqui para os maestros, como Maria, tá? Só essa estrofe aí. Amados, e como Maria, vamos fazer bastante mesmo, vontade, alegria. Venha pulando. Amém, Celção? Venha pulando, Celção. Amados, o Celção pula, tá? Ele é abençoado. Então, amados, venha por favor, quem puder trazer, né? Quem veio preparado, venha trazer aqui na frente. Mesmo que você não tenha nada, venha em fé, em gratidão à palavra do Senhor. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça por este momento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está se fazendo presente, meu Pai, desde quando nós levantamos, meu Pai, está aqui conosco, Senhor,
como é precioso nós louvarmos ao Senhor na coletividade, meu Pai. Oh, Pai, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós temos o privilégio de levantarmos, acordarmos, respirarmos, meu Pai, falarmos, meu Pai. Isso é uma dádiva que o Senhor nos concedeu, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, meu Pai, neste momento que o Senhor abre os celeiros, meu Pai, as portas dos céus, meu Pai. Oh, Pai, aquele que está, meu Pai, desempregado, meu Pai, nós profetizamos, meu Pai, portas de emprego, meu Pai, que venha, meu Pai, a acompanhar os teus filhos, meu Pai. Ó, Pai, se algum necessitado, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, nós profetizamos, meu Pai, que as portas se abrirão em nome de Jesus, meu Pai. Ó, Pai, nós abençoamos este momento, meu Pai, nós abençoamos, meu Pai, a tua casa, meu Pai, aos pastores que estão em viagem descansando, meu Pai, aos membros que estão descansando em viagem, meu Pai. Ó, Pai, nós abençoamos também quem está aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e a tua igreja diz amém, amém. Vamos aos avisos? Os avisos. Vou só pedir para os músicos dar uma... Amados, nós vamos aos avisos e eu pedi para eles dar uma remanejada, porque senão vai atrapalhar na aviso. Pode colocar os avisos na tela aí. E atenção à nossa agenda especial para o mês de janeiro. Temos horários diferenciados. Fique atento e não falte. Eu sei que você aí já estava morrendo de saudades, então marque na sua agenda. No dia 25/1 teremos o retorno das células. Não perca, será um momento especial de comunhão e muita alegria. Faz uma visitinha para os anfitriões, né? Converse com eles, paga um café para eles, né? Faça alguma coisa em gratidão por eles, né? Isso faz parte de nós, né? Nós vamos retornar às células na outra semana, então temos aí pelo menos uma semana e meia aí para você tentar se organizar, se você puder e quiser, amém? E convide pessoas, porque a célula é o nosso DNA, amém? A célula é onde nós crescemos, onde nós nos apresentamos, onde nós choramos, rimos, e a célula é a nossa casa, é a nossa família, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tua presença é real, que nesse lugar. Gostaria de convidar você a ficar de pé novamente. A tua presença é real. Se houver fôlego. Aqui nesse lugar. Tua presença é real, aqui nesse lugar, Jesus. Tua presença é real, aqui nesse lugar.
então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, amado, então então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Quem está sentindo a presença do Senhor hoje? Mas é porque a presença dele é real mesmo nesse lugar. E sabe, muitas vezes nós passamos dias, semanas, sem sentir um pouco da presença dele. Mas quando nós estamos reunidos em mais de um, a presença dele se faz presente. E hoje, pela manhã, ele se fez presente, ele está em nosso meio. E talvez você sentiu a presença dele hoje como você já não sentia há alguns dias. Então valorize porque a presença dele está aqui. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez hoje. Por tudo que o Senhor já ministrou os nossos corações até aqui. E de uma forma muito especial, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que está no seu coração. Pai, nós deixamos agora todas as nossas preocupações, todas as nossas distrações, e nós tomamos posse daquilo que o Senhor irá ministrar, Senhor. Que nós possamos continuar sentindo a sua presença, que é real, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Se você sentiu a presença dele, aplauda ele. Glória a Deus, podem se assentar, amém? Queridos, temos visitantes hoje? Alguém visita-nos pela primeira vez, seja bem-vindo, moço. Que o Senhor possa ministrar você, que você possa ser bem acolhida neste local, amém? Você que visitou depois, passa ali fora que vai ter um panfletinho para você ali, bem legal, amém? Glória a Deus. Quem está bem? Glória a Deus. Sentiram a presença do Senhor? É muito bom, não é? Acordar e sentir a presença dele, assim, é sensacional. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Amém? Que venceu a cama, que venceu a preguiça, está aqui. Amém? Deus é bom, Deus é tremendo. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu sou responsável por trazer a mensagem hoje. E essa palavra o Senhor ele me trouxe em novembro do ano passado. E é algo assim que eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma experiência que eu e a minha casa nós vivemos. E em paralelo eu gostaria que você fizesse algumas reflexões com o que está na Bíblia, com o que o Senhor tem nos ensinado, amém? Então, assim, é uma experiência minha que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Senhor ministre o coração de vocês assim como Ele ministrou o meu. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo? Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem já passou por uma reforma dentro de casa? Quem está passando por uma reforma dentro de casa? Uma reforma que não acaba, né? Glória a Deus. Reforma dá trabalho? É estressante? Muito, não é? Nossa. Custa caro? Custa caro porque custa dinheiro, custa a nossa paciência, custa móveis. Eu tenho para mim que pior do que construir é reformar, cara.
Alguém concorda comigo? Né? E ainda mais quando você está reformando algo e você está dentro de casa, fica mais estressante ainda, não fica? Você vê as suas coisinhas acumuladas ali, tomando pó, caindo tinta, coisas cobertas de tudo quanto é sujeira. É terrível, não é? Mas é necessário, não é? Vejo muitas esposas olhando para os seus maridos nesse exato momento. Fala aí para o seu cônjuge, se você estiver do lado dele, lembra dele daquela reforma que você precisa fazer. Essa é a hora. Brincadeira, brincadeira. Olha só. No final do ano passado, nós passamos por uma reforma dentro da nossa casa. Eu estava precisando pintar a minha casa, então até então era uma reforma até que simples, né? Você mexer com pintura e tal. Mas não foi muito simples, né, Tairine? Glória a Deus. Quem mora nessa região aqui, talvez vai ter o mesmo problema que eu costumo ter na minha casa. Porque eu acho que é um problema regional. As nossas casas nessa região sofrem um pouco com umidade, não sofre? Com umidade, com bolor, com mofo. Quem tem esse problema dentro de casa? Eu estava com esse problema dentro de casa. Antes de eu fazer essa reforma que eu fiz agora em novembro, eu já estava, poxa vida, há alguns anos precisando pintar a minha casa. E aí eu levei essa demanda para o meu pai, certo dia. Eu falei, pai, estou precisando pintar lá em casa. As paredes lá em casa já estão começando a refletir na minha saúde, na saúde do Luca, da Tairine e tal. Porque tinha muito foco assim de bolor, sabe? Já parte da parede de alguns cômodos começavam a cair. Você vê aquele negócio preto feio dentro de casa. Não fica feio, gente? Fica estranho, né? E aí eu falei com o meu mestre de obras, vulgo meu pai, e falei, pai, precisamos pintar lá em casa. Aí ele falou, tá, vamos lá. Vamos lá que eu te ajudo. Rapaz, meu pai, assim, ele é um faz-tudo de excelência. E quando ele chegou lá, que ele viu realmente a situação, ele falou, não vamos dar conta. Vamos precisar contratar algum profissional da área. Porque o negócio estava muito crítico mesmo, gente. Estava, assim, terrível. Mas amém. Chegamos à conclusão que a gente precisaria contratar um serviço de um profissional. Quem aqui faz tudo dentro de casa? Cadê os homens faz tudo? Que pinta, que faz reforma. Quem? Levanta a mão, levanta aí, rapaziada. Quem? Que pinta, faz reforma. Quando eu crescer eu quero ser igual a vocês, porque eu não faço nada disso. Às vezes eu prefiro pagar, gente. Sabe por quê? Se eu não tenho dom, eu não tenho talento, cara. Se eu for fazer, depois eu vou ter que fazer para corrigir o problema e depois corrigir o que eu fizer também. Eu não tenho dom, eu não tenho. Respeito quem tem, mas assim, para mim não vira. Eu sou de uma geração mais Nutella, né? Cara, eu não vou, não encaro esse tipo de coisa lá em casa. Se for coisa simples, tudo bem. Agora, se tiver que mexer, poxa vida, eu já chamo quem conhece, porque sozinho eu não vou dar conta e vai ficar mais caro depois. Quem se identifica comigo aqui? Pastor Hermes. Legal. E qual que é o objetivo de uma reforma, gente? É modificar algo, é corrigir, não é? É alongar um móvel, mudar a estética. Vocês notaram que nós mudamos a estética nos últimos meses, anos, talvez, da igreja. A igreja passa por reforma constantemente. Trocar coisas por algo mais moderno, né? A minha casa, gente, a casa que eu moro, ela existe desde quando eu nasci. E eu estou lá até hoje, olha só. 31 anos dentro da mesma casa. Que maravilha, hein? Falei minha idade. Continuando a falar sobre reforma, né? Então a reforma serve para melhorar, trocar coisas, aperfeiçoar, corrigir. Quem aqui já teve aquele desprazer de contratar um serviço e no final do serviço ficar totalmente chateado com o que foi feito? Tá terrível, não tá? E muitas vezes nós precisamos depois fazer uma nova reforma para corrigir o que a gente contratou para ser reformado, não é? Tá terrível, não tá, gente? Então, o objetivo de reforma é justamente realinhar, reajustar
o móvel, a casa, o cômodo. Amém? Está fazendo sentido? Ok. Muitas pessoas fazem reformas para dar uma nova vida. Ou uma vida nova. Amém? E olha só, por que eu estou falando de reforma? Em novembro do ano passado, eu não lembro exatamente a data, porque eu sou péssimo com datas. Nós estávamos em viagem, nós estávamos indo para o MFI. E assim, eu combinei, né, com o rapaz que ia fazer o serviço lá em casa, que ele fizesse enquanto eu estivesse fora. Vou aproveitar que eu vou estar fora de casa, né? E vou entregar minha casa, faça o que você tem que fazer. Enquanto eu estava em viagem, a minha casa estava sendo destruída. Brincadeira, estava sendo reformada. E quando nós estávamos no MFI, tiveram muitas ministrações, muitas palavras que mexeram conosco como pastores. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer pastor aqui que teve a oportunidade de estar lá, você vai ver que eles voltaram, nós voltamos com bagagens, com ministrações, com palavras de confrontamento. Nós fomos ministrados. E no MFI falou-se durante algumas ministrações sobre um personagem muito conhecido e muito importante. Davi. Fomos incansavelmente ministrados a respeito de Davi, de óticas diferentes, com palavras diferentes, mas muito se falou a respeito de Davi. E em um determinado momento que eu estava lá no hotel, né, tinha acabado de ser ministrado em um dos cultos, tal, e no meu tempo ali que eu estava lendo, né, o Senhor me levou até um salmo de Davi, escrito por Davi, Salmo 139. Você pode me ajudar, por gentileza, Jaqueline? Quem conhece o Salmo 139? Amém? É um salmo lindo, não é? É uma oração de Davi para com Deus. É algo assim que eu lembro desde a minha época de adolescente, desse salmo, porque era ministrado e tal. E assim, é um salmo que, se você falar para mim, lembra de um salmo? Para mim, esse é o salmo que eu mais me recordo, assim. Salmo 139. Pode pôr, Jaqueline, por favor. Vamos ler o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E se a gente avançar um pouquinho para o versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo, ele é incrível. Esse salmo, ele fala sobre 3 características fundamentais que vocês devem saber e que são características do nosso Deus. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus, ele é onisciente. E o nosso Deus, ele é onipotente. Vocês sabem o que isso significa? Significa que ele nos conhece e tem toda a sabedoria do mundo. Ele sabe quem nós somos, quem você é. Ele sabe cada detalhe seu, inclusive. Se você pegar do versículo 1 ao 6, você vai ver que ele te conhece desde o embrião. Ele te conhece mesmo quando você ainda sequer era formado. Ele já tinha descrito quantos dias você viveria, mesmo antes do primeiro dia acontecer. Olha a profundidade disso. A onipresença, se você pegar do verso 7 ao 12, ele nos encontra aonde quer que nós estejamos. Você pode estar no mais profundo vale. Lá ele vai estar. Você pode estar muito bem e lá ele vai estar também. E nada se esconde dele. Quantos aqui lembram do Jardim do Éden? Lá em Gênesis diz que quando Deus andava pelo jardim, ele chamava por Adão, né, perguntando onde Adão estava. E Adão tentava se esconder. Mas cá para nós, Deus já sabia onde que ele estava. Deus queria apenas testar e entender o que ele tinha a dizer. Amém? E a onipotência de Deus, do verso 13 até o 18. Ele nos formou em cada detalhe. E ele detém todo o poder. E todo o poder é dele. Amém? Mas, pastor, o que isso tem a ver com reforma e etc. e tal? Falamos aqui sobre o Salmo 139, mas eu gostaria hoje de falar especificamente sobre os 2 últimos versículos desse Salmo. Coloca de novo para mim, por favor, Jaqueline. Salmo 139, 23 e 24, por favor. Olha só, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Numa versão Almeida corrigida diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra sondar nesse texto, né, nesse versículo, significa investigar. É averiguar, é sondar as intenções. Se nós passássemos a orar como esse salmo, diariamente ou com uma certa frequência, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algo que possa me afastar de ti. Se você fizesse desta oração algo assim, contínuo na sua vida, eu tenho uma pergunta para você. Eu me fiz essa pergunta. Será que nós estaríamos dispostos a ouvir a resposta para essa pergunta? Senhor, veja se há em mim algo que te desagrada. E se nitidamente o Senhor começar a te responder? Estamos preparados para ouvir as respostas que Deus tem para esta oração? Senhor, examina os meus pensamentos. Há algum pensamento ruim dentro de mim que tem me colocado à parte do seu caminho? Há algo nos meus olhos que tem me afastado da sua presença? Há algo nos meus pensamentos que me afasta do Senhor? Quem já fez essa oração? Eu creio que todos já fizeram.
Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes esse tipo de oração ele só é feito em alguns momentos específicos. Quando você passa por uma ferramenta, por um encontro com Deus, quando você passa por um Nico. Mas nós precisamos entender que essa oração ela tem que ser uma verdade contínua na nossa vida. Diariamente nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, olha para dentro de mim e me mostra. Há algo que está me deixando à parte do seu caminho, tem algo que está me afastando da sua presença. E o que isso tudo tem a ver com casa, né? O Senhor me fez refletir sobre a necessidade de, além de eu estar reformando o meu lar físico, eu olhar para um lar espiritual. Quantos de vocês entendem que você é um lar espiritual? Amém? Faz sentido? Olha só, João 14, por favor. João 14, verso 14 e 17. As Escrituras falam que nós somos morada, e você sabe de quem? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha só um contexto, tá? Aqui Jesus estava nos seus últimos instantes com os discípulos, né? E Jesus, de certa forma, estava preparando os discípulos para que quando a hora chegasse, né? Para que eles tivessem as instruções do que fazer a partir dali. E o Senhor ele estava acalmando os discípulos, porque imagina só, você esteve ali durante alguns meses, né, caminhando com o Mestre, durante algum tempo, caminhando com o Senhor Jesus, e de repente ele chega, então é o seguinte, meu tempo está acabando aqui, eu vou precisar voltar para o Pai, mas vocês vão fazer o que eu te ensinei, beleza? Quem ia ficar meio desesperado, assim, tipo, pô, mas peraí, como assim? Você caminhou comigo até agora e de repente, daqui pra frente é eu que vou fazer? Quem ia ficar ansioso? Quem ia ficar meio tenso com isso daí? Eu ia, cara. Porque imagina só, você caminhou com o Mestre durante algum tempo, ele te ensinou, mas você ainda é um aprendiz. Você não sabe tudo exatamente como ele fez. E aí, de repente, ele chega assim, ó, a partir de amanhã você vai fazer sozinho, beleza? Quem ia dar uma tremedeirinha aí? Eu ia. Então esse é o contexto, tá? Voltando para o texto. Então Jesus estava dando essa explicação para os discípulos, tá? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Nosso pastor Luiz ministrou na semana passada. Ele estará conosco e ele habitará em nós. Ou seja, você é morada do Espírito Santo. Amém? Quem é a morada do Espírito Santo? Amém? Você crê nisso? E olha só, por que estamos falando sobre reforma? Porque enquanto eu estava passando por uma reforma física na minha casa, no meu lar, o Espírito me levou a refletir sobre a necessidade de fazer uma reforma na morada do Espírito Santo. Quem aqui já sentiu necessidade de fazer uma reforma na morada do Espírito Santo? Se você não sentiu essa reforma, vamos orar por você. Precisamos, gente. Precisamos. Sabe por quê? Isso daqui é a morada do ser mais precioso que nós temos. A nossa mente, o nosso coração, ele pertence a Deus, não pertence? Quantas vezes nós cantamos isso em louvores, em adoração? O meu coração te pertence, a minha vida, os meus pensamentos, a minha vida eu te entrego. Não é assim que a gente canta? E o Espírito Santo, ele habita em nós. Então você precisa cuidar da morada do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você já reparou ou você já visitou alguém que vive em uma morada imprópria? Vamos dar exemplos aqui. Por exemplo, você está passeando aqui pelo bairro. Vivemos numa comunidade, ok? Você já teve a sensação de passar em frente a uma moradia e o Senhor te incomodou? Falou: Senhor, como que a pessoa consegue viver num lar como esse? Faz sentido? Existem pessoas que, por conta da sua condição financeira, elas acabam tendo que viver em lares impróprios. E é triste, não é? Você vê, às vezes, crianças do tamanho do meu filho. Você vê 1, 2, 3, 5 morando tipo um em cima do outro, naquelas condições precárias, sem o mínimo de condição para estar ali. É muito triste, não é? E se você trazer isso para a sua vida espiritual, quantas vezes o seu lar espiritual esteve impróprio para a morada do Espírito Santo? Está fazendo sentido? Muitas vezes o nosso lar espiritual, a morada do Espírito, ela está num lugar impróprio, por falta de manutenção, por falta de reformas. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes nós vemos pessoas em lugares como esse que eu disse, né? Por condições financeiras. Mas doa quem doer, e com todo respeito, existem muitas pessoas que se adaptaram a morar em lugares como esse também. Não é verdade? É triste, mas é verdade. Existem pessoas que já não conseguem mais nem perceber o lugar que ela vive, as condições que ela vive. E assim também funciona com o nosso lar espiritual. Existem muitas pessoas que, com o passar do tempo, por falta de manutenção, por falta de reforma, acabam se adaptando a viver daquela forma. E aí, às vezes, você se pergunta: por que eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo? Por que eu não consigo mais sentir a presença do Senhor? Porque a morada dele, às vezes, pode estar imprópria para ele. Porque talvez a morada dele está com tanto entulho, com tanta coisa que está inibindo a presença do Espírito Santo a agir dentro de você. Quem já se sentiu distante da voz do Senhor em algum momento da sua vida? É terrível, não é? Você orar e você não conseguir sentir nada? Você orar e não conseguir ouvir a voz dele? A morada do Espírito Santo, ela precisa estar adequada para que ele viva dentro de você. Amém? Quem crê? Me ajuda aí, fala um amém. Está fazendo sentido? Muitas vezes nós estamos com o nosso coração cheio de entulho, cara. Coisas que vão entrando e não vão saindo. Eu vou falar um pouco como que foi a reforma da minha casa e fazer um paralelo a respeito disso que nós estamos falando, tá bom? Mas olha só, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, Jeremias 17, 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração, ele é enganoso. E é um pouco do que eu acabei de falar para vocês. Às vezes você já está vivendo há tanto tempo com o seu coração da forma que ele está, que você acha que está tudo bem. Talvez você consiga sentir somente a presença do Senhor em determinados momentos, e você acha que aquilo está tudo bem, que aquilo é a forma certa. Talvez você só consiga sentir a presença do Espírito Santo quando você está aqui na coletividade. Você já está há tanto tempo desta forma que você acha que está tudo bem. Mas a notícia para você é que você tem que sentir o Espírito Santo diariamente, falando com você.
E se você não tem conseguido ouvir a voz de forma audível do Espírito Santo, é porque existe algo que está precisando de uma reforma dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você está precisando de uma reforma? É, do Espírito, tá? Não é, não é aquela reforma... Tem gente que não vai conseguir mesmo com reforma. Meu caso. Nós precisamos pedir frequentemente que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor, veja se há algo em mim que está te afastando, que está me afastando do Senhor, na verdade. E esse versículo 23 do Salmo 139 me fez fazer um paralelo com a minha reforma. Quando eu decidi lá, levei meu coroa lá, meu pai, falei, pai, é isso. Ele falou, não vamos dar conta, vamos precisar chamar alguém aqui. Nós precisamos chamar um profissional da área. Ele não era um faz-tudo, tá, gente? Era um profissional da área mesmo. E aí, quando o amado chegou lá em casa, eu falei, ó, essa parede, ali, essa daqui, aquela lá, o teto, não sei o quê. Falei tudo que aos meus olhos foi possível de identificar. Vamos ver se vocês vão entender o que eu estou falando aqui, tá? Aos meus olhos eu vi um monte de coisa. Aí quando eu fui ouvir a devolutiva do mestre de obras, olha, isso, tudo que você me mostrou, exatamente, vamos ter que mexer. Mas, quando veio o mas, preocupa, não preocupa? Mas você, para que a gente consiga ter e nem sempre a gente está preparado para ouvir os outros problemas, não é verdade? Porque a gente quer ver, a gente quer resolver somente o que os nossos olhos veem. Mas muitas vezes existem coisas que você não está enxergando dentro de você. Existem coisas que nós deixamos de enxergar, que são problemas que estão acontecendo dentro de nós, que estão nos afastando da presença do Senhor. E aí é necessário que um mestre de obras entre na sua casa e te aponte, olha, é isso, mas é isso também. Por isso que eu fiz essa pergunta, você está preparado para ouvir a resposta do Senhor quando você orar? Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo em mim que me afasta de ti. Você está preparado para isso? Isso vai te custar. Amém? Vamos lá, vou falar um pouquinho da minha reforma. Eu separei ela em 3 partes para falar para vocês. O pré-reforma, a reforma e o pós-reforma, ok? Pré-reforma, a reforma e pós-reforma. Tudo bem? Talvez tenha alguém aqui que entende muito mais do que eu sobre reforma e vai falar, não, existem outras etapas, mas calma aí, eu separei a minha reforma assim, beleza? Sem magoar comigo aí, pessoal aí que é do ramo, tá? O que seria a pré-reforma? Quando nós identificamos que a necessidade, combinamos, no mês X vamos começar a mexer, combinamos lá com o nosso prestador de serviço e tal. Dias antes, o que nós pensamos, eu e a pastora Tairine? Antes de começar a reforma, o que a gente vai fazer? Vamos tirar tudo que está ocupando espaço, que não faz sentido estar dentro de casa, tal, não sei o quê. Nessa brincadeira saíram quantos sacos? Uns 4, 5? Uns 6 sacos de lixo desse tamanho assim, ó, de coisas. Caramba, pastor. Gente, você pode achar que é exagero da minha parte, mas se você parar para fazer isso, você vai ver que tem coisas que você ganha,
coisas que você compra. Quem aqui já achou no guarda-roupa roupa com etiqueta? Já? Cara, eu achei várias. Roupa com etiqueta. Roupa com etiqueta que quando eu fui servir não passava no pescoço aqui, ó. Por quê, né? Faz sentido? E vão entrando coisas dentro da nossa casa por diversas portas de entrada, não é? Coisas que você ganha. Pô, eu vou fazer um chá caneca, tá bom, gente? Porque lá em casa, meus amigos, eu tô precisando fazer um chá caneca. Tem tanta caneca no meu armário que eu ganho. Assim, uma dica, se for me dar presente, não dá caneca, não. Eu tenho muitas. Vou até usar uma caneca aqui. É tanta caneca que eu tenho em casa que eu vou ter que sair distribuindo, cara. O que mais? Roupa. Gente, quinquilharia. Quem gosta de quinquilharia? Quem sabe o que é quinquilharia? São aquelas decoraçõezinhas que você vai colocando em cima do rack. Né? Quem se identifica comigo assim? Tem um rack e você tem... Cara, quando eu era mais novo, eu tinha um certo apreço por coruja, cara. Eu gostava de coruja. E aí, de repente, alguém falou que o pastor Wesley gosta de coruja. Cara, durante 1 ano foram só presentes de coruja pra mim, né, cara? Tinha um monte de coruja pequena, desse tamanho, gigante e tal. De porcelana, de vidro, de não sei o quê. E pra Tairine era boneca de bailarina, de não sei o quê. Cara, a minha parede em casa, assim, quem já foi lá em casa, a minha parede, assim, era um... Como que era aquilo? Um painel? Cheio de quadro que eu ganhava. Eu ia colocando, assim, não um do lado do outro. Eu ia colocando espalhado na parede. A minha parede, assim, era lotada de quadrinhos, daquelas mensagens bonitinhas e tal. Cara, e era da hora. Eu gostava daquilo. Quando eu fui tirar, eu vi o quanto que eu tinha. Pensa você tirar 1 por 1. Eu acho que eu tirei mais de 50 quadros da minha parede. Foi. É porque eram quadrinhos pequenininhos, maiores e tal. Enfim. O pré-reforma na minha casa foi uma oportunidade que nós identificamos de retirar tudo que não fazia sentido ter dentro de casa. E na sua pré-reforma, dentro do lar, da morada do Espírito Santo, é uma oportunidade de você retirar coisas que não fazem sentido estar dentro do seu coração. Como eu disse, as coisas foram entrando na minha casa por diversas portas, presentes, coisas que eu comprava. E na nossa vida entram por diversas portas também. Às vezes um ressentimento. Às vezes alguém te magoou. Mas isso está dentro do seu coração até hoje. Às vezes alguém falou uma palavra torta para você. Às vezes alguém te ofendeu. Às vezes alguém te entristeceu. E tudo isso você foi guardando dentro do seu lar. E essas coisas, elas estão ocupando o espaço do Espírito Santo. E talvez você não esteja conseguindo ouvir o Espírito Santo porque essas coisas estão inibindo o Espírito Santo de trabalhar dentro de você. Às vezes você tem algo mal resolvido até hoje. Uma falta de perdão, a falta de pedir perdão ou de perdoar. Tá fazendo sentido? Sabe, queridos, essas são coisas que vão se amontoando dentro do seu coração. E só vão juntando poeira. Só vão juntando bolor. Só que lembra quando eu falei que existem pessoas que se adaptam a viver com coisas dentro do lar? Talvez você se adaptou a viver com esses sentimentos dentro de você. Mas o Senhor quer reformar o seu coração. Só que para que essa reforma aconteça, você precisa entregar as chaves da sua casa para o mestre de obra. Amém? Você crê? Amém? Então, a pré-reforma dentro da minha casa foi essa oportunidade que eu tive de tirar tudo
que não fazia sentido dentro do meu lar. E hoje você vai ter a oportunidade de tirar tudo que está te fazendo mal. Hoje você tem a oportunidade de colocar aos pés da cruz aquilo que está te distanciando da presença do Senhor. Como eu disse, sentimentos vão se acumulando. Você já pensou que talvez você tenha necessidade de desabafar com o Senhor? Sabe quando a gente recorre para aquele amigo, para aquela melhor amiga, ela precisa desabafar. Quem já fez isso? Desabafar, né? Aí você vai, joga aquela... esses dias a gente estava ouvindo um podcast lá em casa, no carro, né, em dirigir e tal. E o rapaz estava falando a diferença do homem para a mulher, né? O homem, quando recebe uma ligação, ou quando vê alguém que assim, não vê há muito tempo, como que funciona mais ou menos o modus operandi assim? Oh, beleza? Beleza. Tá bem? Tô bem. Ah, beleza então. Falou. É isso? Homem? Mulher, quando vai... Oi, você tá bem? Não, não tô bem. Tá acontecendo isso. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, às vezes nós precisamos agir mais como as mulheres fazem, com Deus. No sentido de desabafar com Ele, de levar a Ele tudo aquilo que tem nos incomodado. Lá em Mateus 11, 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E esse desabafo que o próprio Jesus fala, venham até mim, são essas quinquilharias que nós guardamos em nossos corações. Você precisa levar para o Senhor. Se você não está tendo forças para perdoar, leva aos pés da cruz. Fala: Senhor, se for pela minha vontade, pelos meus sentimentos, eu sou uma pessoa magoada, machucada, eu não vou conseguir. Mas eu creio num Deus poderoso que pode mudar isso dentro de mim. Então me ajuda, Deus. Peça ajuda ao Senhor. Amém? Tudo bem com o pré-reforma? Vamos para a reforma então. Durante a reforma foi um barato, porque eu estava lá no MFI e a todo momento chegava a mensagenzinha: Pastor Wesley, eu vou precisar comprar isso, tá bom? Tá bom, querido. Pastor Wesley, então, eu falei que ia precisar de X, mas eu vou precisar de X mais X, beleza? Beleza. Pastor Wesley, essa daqui é a notinha que eu peguei lá no depósito, tá? O senhor pode pagar? Beleza. Era assim, eu sendo ministrado e pagando coisa. Sendo ministrado e pagando coisa. Mas é assim, reforma é assim, não é? Talvez você está com seu coração passando por uma reforma e de repente, conforme vai mexendo em alguma coisa, vão aparecendo outras, não vão? Certo dia, um mestre de obras lá de casa chegou lá na obra. O mestre de obras, vulgo meu pai. Pensa no homem detalhista. Quem é detalhista aqui? Com obra. Quem é detalhista com obra? Assim, você consegue ver coisas assim que são invisíveis a olho nu. Quem consegue? Eu sou péssimo com isso. O cara passou ali, para mim tá pintado. Mas tem gente que não, que consegue chegar lá e ver um detalhezinho assim. Ó. Não, isso aqui tem que refazer. Meu pai, cara. Meu pai é assim. Ó. E aí meu pai chegou e provavelmente já chamou a atenção dos caras lá para refazer alguma coisa. Aí ele me liga bravo. Como assim? Você tá pintando a casa e não mandou pintar as portas? Eu falei: pai, nem pensei nisso, pai. Vai fazer essas portas também. Aí vai eu pintar a porta também. E glória a Deus. Tinha que aproveitar, né? Já estava pintando tudo, vamos aproveitar. Aí ele chega: e essas lâmpadas aqui? Vamos colocar uma coisa mais moderna aqui. Tirou as lâmpadas de rosquear e colocou aquelas desse estilo aqui. Sensacional. Cara, muito bom. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Precisou alguém de fora chegar na minha casa e ver coisas que eu não estava vendo, mesmo em processo de reforma.
Ou seja, eu estava em reforma, achando que eu estava reformando tudo. Eis que, de repente, o enviado de Cristo brota em meu lar e fala, olha, tem mais coisas. E assim é a nossa vida. Sabe quando chega o teu pastor, o teu líder, e fala, olha, querido, sabe isso aqui? Precisamos melhorar isso também. Quem aqui já chamou, já recebeu aquela mensagem? Preciso falar com você. É mais ou menos isso. É quando o mestre de obra chega na sua casa e te mostra coisas que você não está vendo. E isso é necessário, cara. Quem sente necessidade de que um enviado de Deus te corrija? Eu sinto essa necessidade. E eu creio que o meu pastor é o meu mestre de obras. Que ele tem total autoridade para chegar na minha vida e falar, você está no caminho errado, o caminho é por esse daqui. E o pastor, ele tem o meu respeito, e qualquer um desses pastores aqui também tem. E assim vai acontecer com você, queridos. Muitas vezes o seu líder vai chegar e vai te dar um puxão de orelha. Não vai? De novo, quem já tomou um aí? Levanta a mão. Quem já tomou 2? Levanta as 2 mãos. Vamos parar, senão vamos levantar os pés. Daqui a pouco tem gente ficando de pé. É necessário, cara. É necessário. Se nós formos reformar ou ficar somente no que nós enxergamos, muitas coisas vão ficar escondidas debaixo do tapete, que talvez nós não vamos querer mexer. Não é? Porque vai dar trabalho. Já passou por aquela reforma que você está aqui, ó, ficando tudo muito bonito. Mas você tem aquele quartinho. Aí você fala, não, ali não precisa mexer, não. Não, aquilo ali, meu querido, vai dar um trabalho. Deixa, para outra hora eu vejo. Quem já falou, outra hora eu vejo isso? Às vezes você tem um quartinho também aqui dentro. E você não quer mexer com isso. Porque você sabe que isso vai dar trabalho. Porque você sabe que dentro desse quartinho existem sentimentos mal resolvidos. Coisas que você vai ter que se sacrificar para resolver. Mas falar uma coisa para você. Uma reforma, ela necessita obrigatoriamente de sacrifícios, cara. Não tem como você fazer reforma sem se sacrificar. Volta para a reforma física. Você se sacrifica financeiramente, não é verdade? Às vezes você está guardando um dinheiro. Quer ver uma coisa? Quando o pedreiro chegar para você, ó, vai custar X. Nunca trabalhe com o X. Trabalhe com X mais 2X. Faz sentido? Existem reformas na nossa vida que vai precisar de tratamentos específicos. Veja bem, eu tinha uma necessidade de pintura em uma das paredes. Na minha falta de conhecimento, para mim era só comprar tinta, molhar o pincel e fazer assim, ó, resolveu. Não, você vai ter que descascar, depois você vai ter que passar um produto, depois você vai ter que passar uma seladora e depois você vai vir com um pincel. Fisicamente é desta forma. Mas e espiritualmente, pastor? Existem necessidades na sua vida que vão precisar de tratamentos específicos também. Amém? Quantos lembram lá em Marcos daquele rapaz, daquele filho que estava endemoniado? E os discípulos tentaram expulsar os demônios dele, mas não conseguiram. Vocês lembram disso? E aí, de repente, Jesus chega, repreende os discípulos e mostra como é que se faz. E ele explica. Cara, tem algumas espécies que só vão sair com jejum e oração. E na nossa vida é assim. Vão ter tratamentos na sua vida que vão depender de jejum e de oração. Jejum e oração. Entrega, sacrifício. Você pode vir aqui hoje, a gente orar por você, você voltar para o seu lugar. Mas se você não cuidar, se você não der um tratamento específico para isso, não vai resolver. Está fazendo sentido? Amém? Existem situações que vão exigir sacrifício das nossas vontades. Romanos 12.
Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifícios. Sacrifícios, cara. Vai ter reforma no seu coração que você vai precisar sacrificar. Amizade. Vai ter que sacrificar tempo. Vai ter que sacrificar vontade. Talvez você vai falar, pô, pela minha vontade eu não faria. Mas, cara, por Deus você precisa sacrificar. Existem situações onde precisaremos de ajuda de outras pessoas, que foi o que eu já falei. Lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existem batalhas que você não vai conseguir vencer sozinho, irmão. Existem coisas que você não vai conseguir sem a ajuda de um líder, sem a ajuda de um pastor. Ok? A reforma, então, é a parte dolorosa da coisa. É o momento onde você precisa rever posturas. É o momento onde você precisa rever as suas vontades, os seus objetivos, as suas prioridades. Talvez as suas prioridades hoje elas não estão devidamente alinhadas com as prioridades que o Senhor tem para você. Amém? Tudo bem? Tá todo mundo bem? Tranquilo? Vamos lá então, para o pós-reforma. Terceira e última parte dessa brincadeira chamada reforma. Então passamos pelo pela reforma e chegamos enfim na pós-reforma. É bom chegar numa casa pós-reformada? Não é maravilhoso? Principalmente quando ela está limpinha, não dá aquela sensação de casa nova? Quem gosta de sentir essa sensação de casa nova quando chega em casa? Quando você faz aquela faxina, tal, a sua casa fica perfumada com aquele cheiro de limpeza, isso não é bom? O que isso causa? Um frescor na nossa vida, não é? A gente não fica com aquela sensação de, nossa, como é bom. Quem tem a oportunidade se joga no sofá e fala, limpei minha casa, tá maravilhosa. Quando nós chegamos à nossa casa, ela ainda estava um pouquinho bagunçada, né? Então fomos arrumar. Mas quando nós tivemos a oportunidade de avaliar o que foi feito, cara, a sensação é que eu tinha mudado de casa. Parecia que eu tinha ido para uma casa nova, realmente, literalmente. Pensa numa casa que ficou muito mais clara com a troca das luzes do engenheiro. A claridade foi revigorante. Quando você está numa casa reformada, você valoriza todo o investimento que você fez. Não valoriza? Quando você está numa casa nova, você fala, poxa, gastei, mas valeu. Não é? Quando você está satisfeito com a reforma, né? O problema é quando você não fica satisfeito. Aí é outra conversa. Mas quando você fica satisfeito, você fala, poxa, eu gastei, mas gastei com gosto, mas valeu cada centavo, cara. Olha isso. Meus quadros eu nem voltei para a parede, tá? E nem vou voltar. Vai ficar clara a casa, eu não vou montar mais não. Mesmo que vai dar um trabalho da bexiga. 50 quadros. No pós-reforma, nós enxergamos diferenças que até então a gente não percebia. Eu fiquei com a sensação que minha casa era maior do que o que era antes da reforma. Não, e não mudou nada. A mesma, não construí, não destruí. É a mesma casa. Mas a sensação é que a casa ampliou, cara. Eu estava ouvindo eco dentro de casa. E no nosso coração é da mesma forma. Quando nós passamos por uma reforma interna, é uma sensação maravilhosa. Porque a gente passa a ouvir novamente o Espírito Santo de uma forma muito mais audível do que antes.
a gente consegue perceber as coisas com os olhos espirituais, e a gente não fica mais observando somente com os olhos naturais. A gente vê aquela situação que aos olhos humanos é impossível, mas a gente percebe que Deus está no controle e que para Ele não existe impossível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, como nós lemos em Salmo 139. Mas para que a gente perceba isso, nós precisamos estar com essa casa reformada. O Espírito Santo, Ele habita em nós com maior liberdade. Ele transita dentro de nós, nos aconselhando, te falando, olha, esse caminho não é o correto para você. Não é isso que eu tenho para você. Glória a Deus. Quando nós estamos com a casa reformada, nós passamos a ter maior intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é aquele momento que você separa a hora marcada para fazer, cara. Ter intimidade com Deus é ali, ó, todo o tempo. Cara, tô no ônibus, tô falando com Deus. Tô aqui em casa limpando casa, tô falando com Deus. Tô cuidando das crianças, Deus está comigo, tô falando com Ele. Sabe? Quando você está com a casa reformada, você percebe que você não precisa marcar hora com Deus. Amém? Eu já estou encerrando, gostaria de pedir a ajuda dos meus amigos do louvor. Quando nós passamos por uma reforma interna, nós nos tornamos pessoas melhores. Não é verdade? Nós deixamos aquela pessoa amargurada de lado e nos tornamos pessoas alegres. Quando nós passamos por uma reforma, nós nos tornamos dependentes do Senhor e não mais dos nossos sentimentos. Nos tornamos pessoas dependentes do Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa uma canção que nós cantamos muitas vezes aqui. Abre em Mateus 11, 28, por gentileza. Mateus 11, 28, 29 e 30. Quando nós nos tornamos pessoas dependentes do Senhor após a nossa casa interna reformada, é exatamente isso. Vimos que precisamos levar ao Senhor as nossas necessidades. Na sequência, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo se torna muito mais leve quando a gente está com a casa reformada, porque a gente entende que não depende mais da nossa força natural, mas depende do Senhor, e isso nos traz paz. O Senhor, Ele nos traz paz no meio das angústias. O Senhor, Ele nos traz paz em meio às dúvidas. Passamos a ter mais intimidade, mais intimidade, mais intimidade. Pois a gente exclui tudo aquilo que estava ocupando o lugar de quem realmente tem que ter lugar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Coloca mais uma vez a parte final de Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de te encorajar agora a se colocar de pé. Que essa parte final possa ser a sua oração hoje. Senhor, sonda o meu coração. Mostra para mim, Senhor, se tem algo que está me afastando da sua presença. Senhor, mostra para mim se há algo que eu preciso rever dentro do meu coração. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que tem abafado a presença do Espírito Santo.
A canção ela vai ser cantada, mas de verdade, faça essa oração. Talvez durante a palavra o Senhor já mostrou para você alguma coisa, ou talvez Ele ainda vai mostrar. Mas ore, Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Continue. Talvez você se identificou hoje com o que foi falado a respeito de uma reforma interna. E não se prenda apenas à reforma física, porque não é sobre reforma essa palavra, mas é sobre o seu coração, sobre a morada do Espírito Santo. Talvez você tenha identificado pontos que precisam ser revistos. Talvez você achou coisas que estão guardadas num quartinho que você um dia falou, não, depois eu vejo isso. E esse depois ele não chegou até hoje. Mas eu quero te dizer que o dia chegou. O dia da reforma é hoje. O dia de rever é hoje. Se você se identificou, se você entende que você precisa de um apoio do mestre de obras, eu vou abrir para você vir. Mas venha disposto a ser mudado, a ser ministrado, a ser reformado, porque Ele quer te reformar. Se você sentir vontade, venha. Os pastores vão orar por você. Se você sente que algo específico precisa de oração, peça a oração. Hoje é dia de reforma. Hoje é dia de mudança. Você não precisa deixar para depois. Vem cá, pode juntar. O Senhor vai ministrar o seu coração. O Senhor vai reformar a sua vida. Esteja disponível. Esteja disposto. Pega a chave da sua casa agora e entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, o meu coração, ele te pertence. A minha vida, ela te pertence. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, eles são seus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Vamos lá, igreja. quebranta-me, Em bom tom. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Aleluias. usa-me. Canta. Quebranta-me, Essa é a nossa oração hoje. Sonda-me, transforma-me. enche-me e usa-me. Sonda-me, Você que veio até aqui e foi abençoado, transforma-me. você que recebeu oração pode retornar ao seu lugar. Mas você que não teve, talvez, força suficiente para vir com as suas pernas, eu gostaria de desafiar você a orar pela pessoa que está do seu lado agora. Você vai orar, você vai estender as mãos para essa pessoa, você vai abençoar a vida dela. Você vai clamar: Senhor, capacite, dê forças, sonda o coração do meu amado. A presença do Senhor, ela é real. A presença do Senhor, ela é sentida nesse lugar. Seja uma extensão de Jesus.
Senhor, nós oramos, nós te agradecemos, Pai. Nós oramos, Pai, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos levou a um nível de intimidade nessa manhã. Pai, que o Senhor possa ajudar a cada um desses seus filhos a olhar para dentro de si e identificar melhorias, pontos de melhoria, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos por forças, que o Senhor possa capacitar os seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que hoje possa ser um dia marcante na vida de cada um deles. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? É isso. É muito além de uma reforma física. É o seu coração. É a morada do Espírito. Mas eu preciso trazer um alerta. Não existe nenhuma reforma ou manutenção que, após feito uma vez, ela não vá precisar ser revisitada. Então, da mesma forma que você hoje pediu para que o Senhor reformasse o seu coração, peça a Ele: Senhor, sonda o meu coração com frequência. Porque os bolores, eles podem voltar. Os pensamentos ruins, eles podem voltar. As mágoas, elas podem tentar reaparecer. Mas agora você está capacitado a orar, a clamar, a entregar nas mãos do mestre de obra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar? E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei. Que essa palavra esteja em nossos corações todos os dias. Pois tu és bom e eu dançarei, pois tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim, e eu cantarei, pois tu és bom e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim, e eu cantarei. Tu és bom e eu dançarei. Tu és bom e eu gritarei. Tu és bom pra mim. Uou! Senhor, nós nessa manhã queremos agradecer a Ti pela essa palavra, Senhor. Queremos nos colocar dispostos, Pai, à Tua reforma, Senhor. Nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa casa, para que o Senhor venha fazer morada, venha fazer uma reforma, venha transformar. Senhor, que essa palavra venha arder nos nossos corações durante essa semana. Senhor, nos mostra onde precisa ser reformado. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisa ser arrancado. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisa ser, Pai, reformulado, Senhor. Nós nos abrimos nesta manhã para aquilo que o Senhor tem, Senhor, para transformação. Senhor, essa palavra no começo do ano, Senhor, que é uma palavra para nos direcionar, para que nós venhamos começar o ano, Senhor, com uma reforma, que nós venhamos começar o ano com tudo novo, Senhor, dentro do nosso coração. Espírito Santo, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem. Obrigado por essa manhã tão especial, Senhor, onde o Senhor se fez presente no nosso meio. Papai, nós te pedimos, nos leva agora em
para casa em paz, em segurança. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. Guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor, porque nós pertencemos a Ti e mais do que tudo nós Te amamos, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Vai na paz do Senhor. Tenha um ótimo domingo.